Bom, Marcelo Favalli aqui nos nossos estúdios, mudando de assunto, dos destaques internacionais, Favalli. Um refém que estava em poder do Hamas desde o início do conflito, em 30 de outubro, é isso? 7 de outubro, foi libertado hoje, mas numa operação que não se sabe ainda muito o que aconteceu, quais são os detalhes, é isso? Bem-vindo. Boa noite, Tiago, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Parece que a falta de notícia é a grande notícia. Israel classificou a operação como uma operação complexa de resgate e disse que não vai dar, por enquanto, mais detalhes, justamente para preservar esse mistério da operação, o que nos dá uma margem de entendimento que a operação continua. Ele foi recuperado nessa terça-feira, no sul de Gaza, e ele estava num túnel. Não se tem muitos detalhes, se era muito profundo, mas é uma das táticas do Hamas. Khalid Farham, 52 anos, ficou mais de 10 meses em poder da guerrilha, dos terroristas do Hamas, e muito bem de saúde. Tinha ferimentos leves, foi levado automaticamente para um hospital do lado israelense para exames, mas ali apareceu para algumas cenas. A gente tem umas imagens, talvez, aí do resgate dele, do momento da operação, em que ele volta e se mostra muito bem de saúde, aparentemente, e agora vai dar informações importantes. Tem, então, essa outra parte, Tiago, que é o fato de, muito provavelmente, a operação continua ainda em busca de mais reféns. Agora a gente tem as imagens, esse é o Khalid Farham, depois dando os primeiros depoimentos e quando o exército de Israel veio a público dizer que a operação tinha sido muito bem sucedida. Queria trazer a atenção de todo mundo aqui para o telão para a gente fazer um apanhado, né, desse levantamento do que provavelmente ainda é a situação dos reféns na faixa de Gaza, os reféns sequestrados em outubro do ano passado. 70 reféns, muito provavelmente, ainda continuam em poder dos terroristas. Essa mancha, ela mostra por idade. Então, eles são majoritariamente jovens, os reféns que, hipoteticamente, teoricamente, estão na mão do Hamas. E isso é importante nesse cenário de guerra, Tiago, porque é o seguinte, independente da situação de conflito, a gente vê isso na Ucrânia, estamos vendo agora nessa guerra de Israel contra o Hamas, o refém, desculpa a letra dura, mas é um fato, ele é uma moeda de troca muito cara numa situação. E claro que aqueles mais jovens, né, têm um poder de resistência maior e, na lógica da guerra, ficam por último para serem trocados por prisioneiros do outro lado do conflito. A gente se lembra dos idosos, né, sendo libertados no começo. Exatamente. Né? Então, por aqui, os primeiros de 80, 85 anos foram libertados, depois os outros, e agora a gente entende que ainda continuam reféns os mais jovens. Já foram 117 libertados e a má notícia está aqui, né? 30 corpos recuperados por Israel, então numa conta ainda supostamente existem 34 corpos dentro do território de Gaza. E como o exército israelense disse, a operação, não vamos dar detalhes, a gente entende que ela continua. Vamos para o lado bom, né? Talvez uma notícia boa, é que foram retomadas em Doha, no Catar, as negociações de um suposto, um provável que a gente torce para ser um cessar-fogo. Eu fiz uma seta que liga com o Cairo, porque nas últimas 2 semanas, Doha no Catar e Cairo no Egito têm se alternado como palco das discussões. Primeiro houve uma rodada aqui em Doha, não avançou, foram para o Catar e a partir dessa semana, dessa terça-feira, retomaram a Doha uma nova rodada. Quem está participando? Nós temos 3 mediadores aqui. O governo do Catar, o governo do Egito e os Estados Unidos. E, obviamente, representantes do lado do Hamas e do lado israelense. E, claro, voltando a essa conta, o ponto principal dessa discussão são os reféns. Claro, Israel quer a libertação incondicional e o Hamas põe um preço muito caro numa conta aí que a gente ouviu lá no começo da guerra, talvez um refém libertado, 100 prisioneiros que estejam em prisões ou estejam detidos do lado israelense que haviam pertencido a guerrilhas do lado palestino. A exemplo do Hamas, do Fatah, do Hamas, óbvio, em maior número. E esse é um ponto de negociação muito complicado. E os dois lados, principalmente
o lado palestino quer a retirada incondicional dos militares dentro da faixa de Gaza, o que Israel está um pouco reticente, porque, como a gente viu, para a recuperação dos reféns, a presença dos militares é essencial. Ou seja, a gente ainda vai ver mais capítulos pela frente. Estamos torcendo aqui dedos cruzados para que a paz, pelo menos o cessar-fogo, aconteça em breve. Claro, sem dúvida. Favale, valeu, bom trabalho para você, a gente volta a se falar. Até amanhã. Até.